Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar a nossa escalação pensando na terceira rodada do Cartola FC. Mas antes de começar o vídeo eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo chegar para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa rodada do Cartola FC. Lembrando que também temos a nossa página no Instagram, que é o @cartoleurofc. Lá notificaremos sempre que postarmos um vídeo no canal e também postaremos a nossa escalação final faltando 1 hora para o mercado fechar. E também estamos com a nossa liga no Cartola FC, que é a Liga do Cartoleiro FC. O link vai estar presente na descrição desse vídeo, junto com o link da nossa página no Instagram. Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo e bora mitar nessa terceira rodada do Cartola FC. Muito bem, galera. No vídeo de terça-feira a gente explicou como funcionaria o sistema de valorização do Cartola FC na terceira rodada. Mas a gente sabia que existia a possibilidade de mudança desse sistema, e isso ocorreu de terça para quarta. Então, antes de começar a escalar nosso time, nós vamos fazer uma pequena atualização aqui, um breve resumo, para explicar para vocês como vai funcionar o sistema de valorização nessa terceira rodada. Para explicar direitinho para vocês como que vai funcionar o sistema de valorização dessa terceira rodada, eu fiz algumas artezinhas bem simples, mas de fácil compreensão. O sistema de valorização vai se dividir em 4 variáveis. A primeira variável são para jogadores que ainda não estrearam no Campeonato Brasileiro. Eu peguei o exemplo do Ferreira, atacante do Grêmio, 11 cartoletas, e a conta para ele é bem simples. É o preço do jogador vezes 0,77. Ou seja, o Ferreira precisaria de 8,4 para começar a valorizar nessa rodada. Então é uma pontuação bem alta e eu não recomendo muito escalar jogadores que estão estreando nessa rodada, a não ser que o preço deles esteja lá embaixo. A partir da segunda variável, as contas ficam um pouquinho mais complexas. A segunda variável funciona para jogadores que atuaram apenas na primeira rodada. Eu peguei o exemplo aqui do Bruno Henrique, 18,52 cartoletas, fez 10,6 na primeira rodada, e a conta é o seguinte: multiplicar 5,2 vezes o preço do jogador, subtrai 4 vezes os pontos que ele fez na rodada 1, e depois de fazer todas essas contas que estão dentro do parênteses, você divide esse valor por 7. O valor que deu para o Bruno Henrique é de 7,7, ou seja, ele precisa dessa pontuação para começar a valorizar nessa rodada. O Flamengo pega o América Mineiro dentro de casa, é o amplo favorito. Então, se você tiver confiança que o Bruno Henrique vai fazer pelo menos um gol nessa rodada, é uma excelente escolha para a rodada 3 do Cartola FC. A terceira variável seria para jogadores que atuaram apenas na segunda rodada. O exemplo que eu peguei foi do Vina, meia do Ceará, 15,99 cartoletas, fez 7,30 na segunda rodada, não jogou na primeira. Então a conta para ele seria o seguinte: você pega tudo isso que está dentro do parênteses, acha o valor e depois que você achar o valor, você divide ele por 7. O resultado final do Vina deu 7, ou seja, ele precisa dessa pontuação para começar a valorizar na rodada. O Ceará enfrenta a Chapecoense fora de casa. A Chapecoense é um time que começou muito mal o campeonato. Então, se você achar que o Vina faz pelo menos um gol nessa rodada, que é o que ele precisa pelo menos para começar a valorizar, então o Vina seria uma aposta boa para essa rodada sim. E a quarta e última variável são para jogadores que atuaram nas 2 rodadas. O exemplo que eu peguei é o Marinho, atacante do Santos. Provavelmente vai ser o jogador mais escalado dessa rodada, vai ser o capitão de muita gente, e a conta que ele precisa para começar a valorizar é a seguinte: você pega tudo isso que está dentro do parênteses, encontra um valor e depois que você encontrar o valor, você divide ele por 14. O Marinho precisaria de 4,4 para começar a valorizar. Como o Santos pega o Juventude dentro de casa e o Marinho é um jogador bastante regular no Cartola, ele é uma excelente escolha para essa rodada sim e provavelmente vai estar no nosso time. Para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo todas essas variáveis.
E também vou deixar a pontuação mínima que cada um dos principais jogadores do Cartola FC precisam para começar a valorizar nessa rodada, tá bom? Então, sem mais delongas, depois de deixar tudo explicado, vamos montar a nossa escalação para essa terceira rodada do Cartola FC. Com todas as dúvidas esclarecidas, vamos começar a montar o nosso time. Na segunda rodada estávamos com 93 cartoletas, então nessa última rodada valorizamos quase 10 cartoletas. Foi uma rodada positiva pensando em valorização. Então vamos começar a montagem do nosso time aqui pelo goleiro. O goleiro tem muitas opções interessantes para essa rodada, mas por enquanto a gente vai escolher o Felipe Alves do Fortaleza. 5.34 cartoletas, enfrenta o Sport dentro de casa, e ele tem uma estatística que é muito interessante, que ele já fez 6 defesas no campeonato, uma média de 3 defesas por jogo. É um goleiro que tem um potencial muito grande para saldo de gols, além de manter essa média de defesas. Então, por enquanto, a gente vai escolher o Felipe para o nosso time. Outras opções interessantes seriam o John do Santos, que enfrenta o Juventude dentro de casa. O John tem um grande potencial para saldo de gols também. E outra opção ainda mais barata seria o Richard do Ceará, que enfrenta a Chapecoense fora de casa. A Chapecoense muito mal nesse início de campeonato. O Ceará pode aproveitar para conquistar o saldo de gols e o Richard pode fazer algumas defesas ao longo do jogo. Para as laterais, vamos escolher 2 nomes que acredito que vão estar entre os mais escolhidos dessa rodada, seja por questão de pontuação, valorização e por grande potencial de saldo de gols. O primeiro nome a ser escolhido vai ser o Felipe Jonathan dos Santos, 6.79 cartoletas, enfrenta o Juventude dentro de casa. É um lateral que desarmou muito nessas 2 primeiras rodadas, mas que tem um grande potencial ofensivo também, para chegar na frente, para dar uma assistência, fazer um gol, dar uma finalização. Então o Felipe Jonathan, além desses potenciais ofensivos, também tem grande possibilidade de saldo de gols. Então eu acredito que seja uma grande escolha para essa rodada. A minha segunda escolha vai ser um pouco mais barata, vai ser o Felipe Luiz do Flamengo, 5.36 cartoletas, enfrenta o América Mineiro dentro de casa, e o Flamengo é amplo favorito nesse confronto. Então o Felipe Luiz tem um grande potencial para valorização, saldo de gols, e é um lateral que rouba muitas bolas, então pode ganhar muitos pontos em desarme. Então eu acredito que também seja uma grande escolha para essa rodada. Caso você possua mais cartoletas e queira arriscar num lateral mais caro, eu sugiro o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, enfrenta o São Paulo dentro de casa. É um jogo difícil para conquista de saldo de gols, mas o Arana é um lateral muito ofensivo, que tem a qualidade para chegar no ataque, para fazer um gol, dar uma assistência, dar finalizações. Então o Arana é uma grande aposta sim. E outra aposta um pouco mais barata seria o Tinga do Fortaleza, 5.18 cartoletas, enfrenta o Sport dentro de casa, tem grande potencial de saldo de gols e também de chegar no ataque para fazer um gol, uma assistência, é um lateral ofensivo também, então vale a aposta no Tinga também. Para a nossa dupla de zaga, eu apostei em 2 zagueiros um pouco mais baratos para poder reforçar o nosso ataque, colocar jogadores um pouco mais caros, mas esses zagueiros também possuem um grande potencial de valorização, precisa de muito pouco para começar a se valorizar. A minha primeira escolha vai ser o Luiz Felipe dos Santos, 3.72 cartoletas, enfrenta o Juventude dentro de casa. Ele precisa aproximadamente de 1.8 para começar a valorizar, e o Santos tem um grande potencial de saldo de gols, então eu acho que o Luiz Felipe é uma ótima escolha. E a segunda escolha está logo aqui abaixo, é o Renan do Palmeiras, 3.33 cartoletas, enfrenta o Corinthians dentro de casa, tem um potencial de saldo de gols, apesar de ser clássico, um jogo difícil, imprevisível, mas o Renan precisa de muito pouco para começar a se valorizar, só de 1.1, então eu acredito que seja uma boa escolha para quem tem poucas cartoletas. Caso você possua muitas cartoletas, outras boas opções para o seu time seriam justamente os zagueiros do Flamengo, que possuem um bom potencial de saldo de gols, que são o William Arão, que custa 11.07 cartoletas, e o Rodrigo Caio, que custa 10.79 cartoletas. O Rodrigo está na seleção brasileira, a gente ainda não sabe se ele joga, por enquanto ele está como provável aqui, então eu acredito que seja uma boa opção para essa rodada caso ele atue.
O meio de campo, para mim, foi a posição mais difícil de se escalar nessa rodada. Quebrei muita cabeça para escalar o meio de campo e posso fazer algumas alterações até a hora do fechamento do mercado. Lembrando que a gente posta a nossa escalação final faltando 1 hora para o mercado fechar lá no @cartoleirofc. Então, se você não segue a gente no Instagram, sigam lá, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, a primeira escolha que a gente vai fazer por enquanto vai ser o Jean-Pierre do Grêmio, 6,96 cartoletas, enfrenta o Atlético Paranaense dentro de casa. E o Jean-Pierre foi um jogador bastante irregular na temporada passada. E como o Grêmio, na minha opinião, é o favorito para esse confronto, eu acredito que o Jean-Pierre é uma boa escolha pensando em pontuação. A minha segunda escolha está logo aqui abaixo, vai ser o Lucas Crispim do Fortaleza, 6,83 cartoletas, enfrenta o Sport dentro de casa. E é um jogador que precisa de uma pontuação um pouco alta para começar a valorizar, que é mais ou menos 5 pontos. Então, se você está pensando só em valorização nessa rodada, talvez não seja uma grande escolha pensando em valorização, mas sim em pontuação. Então, por enquanto, a gente vai escalar o Lucas Crispim. A nossa terceira escolha não foi bem nas 2 primeiras rodadas, mas é um cara que tem um potencial bom para valorização nessa rodada, que é o Rodriguinho do Bahia. 4,57 cartoletas, enfrenta o Inter dentro de casa, e o Rodriguinho precisa de pouco mais de 1,8 para poder começar a valorizar. É um dos principais nomes do Bahia ao lado do Gilberto e do Tassiano, que foi muito bem na primeira rodada. Então, o Rodriguinho, na minha opinião, pensando em valorização e quem sabe pontuação, é uma ótima escolha para essa rodada. Outras boas opções para o seu meio de campo são de 2 jogadores que atuam no Santos. O primeiro deles é o Jean Mota, custa 10,96 cartoletas. É uma opção um pouco mais cara, mas que foi muito bem na última rodada. Ele precisa de pouco mais de 3,5 para começar a valorizar. Então é uma opção acessível pensando em valorização e pontuação. Outra escolha seria o Gabriel Pirani, que custa 5,85 cartoletas. Estava no esboço inicial do nosso time, mas virou dúvida. Então, por enquanto, não vamos escalar ele no time titular. Ele foi muito bem na última rodada, fez 8,1, deu uma assistência. E é um jogador que precisa de muito pouco para começar a se valorizar. Ele precisa de pouco mais de 2 pontos para começar a se valorizar. Então, é uma ótima opção pensando em valorização e também em pontuação. E agora vamos escalar o nosso ataque. Como vocês podem ver, a gente guardou a maioria das nossas cartoletas para apostar no nosso ataque. Temos quase 60 cartoletas ainda, então dá para formar um ataque muito forte e pensando mais em pontuação. A primeira escolha não tem como ser diferente, é a sensação dessa temporada até aqui, está numa fase excepcional, que é o Hulk do Atlético Mineiro. É um jogo muito difícil enfrentar o São Paulo dentro de casa, mas o Hulk é um atacante que produz muitos scouts, então a tendência é que a regularidade dele continue. Então o Hulk vai continuar no nosso time, eu acho que foi o único jogador que teve presente no nosso time nas 3 rodadas. A minha segunda escolha também não tem como ser diferente, vai ser o Marinho do Santos, 18,16 cartoletas, enfrenta o Juventude dentro de casa. Marinho, que é um jogador muito regular no Cartola, ainda não teve aquela grande mitada que era costume dele na temporada passada, mas é um jogo com muito potencial de pontuação para ele e de valorização. Marinho precisa fazer pouco mais de 4 pontos, 4,4 pontos para começar a valorizar, então o Marinho vai entrar no nosso time. A terceira escolha vai ser um atacante do Flamengo, o Pedro, que custa 12,67 cartoletas, enfrenta o América Mineiro dentro de casa. É um jogador com potencial enorme para fazer um gol nessa partida. O Gabigol não vai jogar, está na seleção brasileira, então o Pedro vai ser titular desse jogo e vai fechar o nosso trio de ataque que está poderoso para essa rodada. Outras opções interessantes para o seu ataque seriam o Robson do Fortaleza, 12,88 cartoletas, foi muito bem nas 2 primeiras rodadas, a média dele está lá no alto e ele precisa de pouco mais de 3 pontos para começar a valorizar. Então é uma escolha excelente pensando em valorização e pontuação. A outra escolha seria o Caio Jorge do Santos, 8,44 cartoletas, foi muito bem na última rodada, também precisa de pouco mais de 3 pontos para começar a valorizar. E caso você tenha confiança no Santos
e queira dobrar o Caio Jorge com o Marinho ou colocar o Caio Jorge no lugar do Marinho, caso você não tenha tantas cartoletas, será com certeza uma ótima escolha. E agora vamos escolher o nosso técnico. Temos pouco mais de 7 cartoletas para isso. As opções ficam um pouco mais escassas, mas é o suficiente para poder escolher a opção que a gente queria, que é o Fernando Diniz do Santos, 4,96 cartoletas, ótima possibilidade de valorização. Também tem outros bons nomes para essa rodada, são um pouquinho mais caros, que é o Thiago Nunes do Grêmio, 6,62 cartoletas, e também o Vojvoda, técnico do líder do campeonato, o Fortaleza, 7,92 cartoletas, boa possibilidade também de valorização, né, já que o Fortaleza é o favorito no jogo, mas por enquanto vamos de Fernando Diniz como nosso treinador. E por enquanto fechamos o nosso time para a rodada com um monte de Felipe na zaga, no gol Felipe Alves, nas laterais Felipe Luiz e Felipe Jonathan, na zaga Luiz Felipe e o Renan que está ali de intruso. Os meias são Lucas Crispim, Rodriguinho e Jean-Pierre, e o poderoso ataque formado por Marinho, Pedro e Hulk, comandados pelo Fernando Diniz. O nosso capitão, acho que não tem como ser diferente, eu acho o Pedro e o Hulk ótimas escolhas, mas eu vou optar pelo Marinho, acho que ele tem grande possibilidade de mitar nessa rodada. E o nosso banco de reservas foi formado por John, Tinga, Igor Rabelo, Nenê e Caio Jorge. Então vamos confirmar nossa escalação e torcer para mitarmos nessa terceira rodada do Cartola FC. É isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente para vocês se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixe o seu like para o vídeo chegar para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixe os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa terceira rodada do Cartola FC, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.